Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Tudo bem? Graças a Deus. Começando a semana, amanhã é feriado. Bom para fazer uma pausa, assim como o nosso momento, o nosso encontro, também é uma pausa na correria, no ativismo, nas preocupações com a matéria. É como se uma multidão estivesse andando de cabeça baixa e alguns nessa multidão combinassem de levantar a cabeça, de olhar para o horizonte, olhar para o infinito, de olhar uns para os outros, de conhecer-se, de conhecer o outro, de conhecer a vida, convencidos de que andar de cabeça baixa não nos capacita ao protagonismo que o ser humano precisa ter em sua vida. Quem anda apenas olhando para o próprio corpo, para os próprios pés, não pode dirigir a sua vida. É o egoísta que vive para os prazeres físicos, que vive para exaltar a si mesmo, que não vive no final das contas. A música compara esse tipo de viver à vida de gado, como um povo marcado, ironizando que seja um povo feliz. Muito interessante, a arte frequentemente nos convida como um espelho a refletir sobre o nosso momento, sobre nós mesmos, sobre a vida. A arte é realmente um instrumento de desgrudar-se do cotidiano, do fazer irrefletido, uma forma de elevarmos a cabeça, como a boa filosofia, como a boa religião. Viver bem a arte, a boa arte, é necessariamente, por definição, a capacidade de rever-se na vida, de rever a vida, de rever o outro. A arte que não propicia isso, a religião, a filosofia que não descola o ser do chão, nem são arte, nem são religião, nem são filosofia. Para serem, precisam elevar o ponto de vista, expandir a perspectiva, fazer crescer. Façamos um pouco disso no limite das nossas capacidades, mas façamos aqui hoje. Que assim seja. Estamos no capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, capítulo 10, que tem por título Sobre as Ocupações e as Missões do Espírito. Expandindo mesmo a nossa perspectiva, como falávamos antes, para termos alguma capacidade de entender o que faz um espírito após a morte, o que faz um espírito realmente elevado. São as perguntas de Kardec que vamos ler, estudar, refletir
na noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Esse é o grande ganho que todos nós precisamos ter, expandir a nossa perspectiva. Ninguém consegue fazer uma travessia sobre o abismo, sobre a solidão, sobre o vazio da existência, se não realizar duas tarefas. Uma, é claro, é colocar pé na frente de pé e exatamente sobre a corda bamba. Mas a outra tarefa é fixar os olhos no infinito. Assumir, adotar a perspectiva do infinito é a tarefa fundamental para conseguirmos extrair do cotidiano, dos fatos, das relações, da vida, os remédios perfeitos, ainda que amargos, as lições exatas, ainda que difíceis, que nós necessitamos. Muito bem. Pergunta 561. O Livro dos Espíritos, desse capítulo 10, sobre as ocupações e as missões dos Espíritos. A pergunta 561 diz assim: as funções que os Espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para alguns deles? São atribuições exclusivas de algumas classes? É uma antiga crença que haveria classes de espíritos, alguns elevadíssimos, que teriam também funções exclusivas na ordem das coisas. Tem procedência essa crença? Vamos lá. Vamos ao que respondem os espíritos. Todos precisam percorrer os diferentes graus da escala evolutiva. Existem realmente seres elevados, mais elevados e menos elevados, mas essa divisão dos espíritos compõe categorias estanques, grupos excludentes, espíritos destinados a uma pouca evolução e outros destinados a uma grande evolução? A resposta é: todos precisam percorrer os diferentes graus da escala evolutiva. A escala evolutiva não faz grupos exclusivos, mas compõe graus a serem vencidos por todos, como numa escola. Não é? Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a inteligência sem o respectivo trabalho, enquanto outros só a adquirem com muito esforço. Não há privilegiados na criação divina. Se isso seria injusto numa família que mães ou pais privilegiassem certos filhos em detrimento de outros, se nós que somos pais e mães imperfeitos não deveríamos fazer isso, quanto mais o Pai perfeito fará, não é? Comentário de Kardec: o mesmo ocorre entre os homens. Ninguém chega ao grau supremo de habilidade numa arte, numa profissão, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários na prática das funções mais ínfimas dessa arte. Há
um processo de aprendizado. Ninguém começa pelos graus mais avançados, sempre se vai galgando etapas umas a partir das outras. Começa-se na escola infantil a fazer bolinhas, ondinhas, depois letras, depois sílabas, depois palavras, para então elaborar orações, parágrafos, textos longos. Para chegar nas equações mais complexas, precisa-se entender os numerais, classificar os numerais, fazer as 4 operações, organizar essas operações em problemas, em equações simples, depois em equações mais complexas. Há um processo evolutivo a ser galgado para quem aprende a ser mestre de obras. Precisa chegar a ser pedreiro, e para ser pedreiro precisa chegar a ser ajudante de pedreiro. Um chefe de cozinha precisa antes ser auxiliar de cozinha, ou pelo menos dominar as tarefas de um auxiliar de cozinha. Um maestro de orquestra precisa dominar os conceitos básicos de um instrumento nos diferentes naipes. Senão, os pretensos sábios seriam limitados a conhecimentos teóricos. E assim, um conhecimento que seja apenas teórico não tem um real grau de conhecimento. Vamos então entender o ponto de chegada. Quais são as atividades dos espíritos superiores? Essas são as perguntas de Kardec a partir daqui. Questiona assim Kardec: os espíritos superiores, não tendo mais o que aprender, encontram-se em repouso absoluto ou ainda possuem ocupações? O céu, o paraíso teológico, pressupõe isso, um ócio, um repouso absoluto. Vamos ver o que respondem os espíritos. O que queriam que eles, os espíritos superiores, fizessem durante toda a eternidade? A ociosidade eterna seria para eles um suplício eterno. Não parece que seja assim, que devesse ser assim? Só nós mesmos para entendermos o trabalho como uma punição, um peso. O trabalho, o servir, já disse Jesus, caracteriza os espíritos nobres. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. Ele mesmo constatou e apontou ter vindo à Terra como na posição daquele que serve. Quando quis deixar uma marca final na mente dos discípulos, dedicou-se a lavar os pés de cada um.
Muito interessante que assim seja. Pergunta 562A. Kardec pergunta assim: que tipo de ocupação possuem os espíritos superiores? Se eles não vivem na ociosidade, no não fazer nada, que aqui na Terra nós supomos um prêmio aos que trabalharam, o que fazem os espíritos superiores? A resposta que foi dada pelos espíritos é a seguinte: receber diretamente as ordens de Deus e transmiti-la por todo o universo e cuidar para que elas sejam executadas. Nós temos dificuldade no nosso nível de entender o que fazem os espíritos superiores, como a criança de pré-escola tem dificuldade de entender o processo pedagógico de uma universidade, de um curso de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Mas já conseguimos, a partir do conceito dado por Jesus do Pai Nosso, compreender que somos todos irmãos por parte de Deus, por parte de Pai. Nessa posição, conforme explicado por Jesus, os maiores cuidam dos menores, num encadeamento gigante da família de Deus. Desde os primeiros graus, os maiores cuidam dos menores. Desde os animais, os maiores cuidam dos menores. Na família humana, na família da matéria, também é assim. Na lógica e na escala, na ordem das coisas dos espíritos, será exatamente assim. Espíritos realmente superiores são aqueles que cuidam dos outros. Espíritos que se pensam superiores, mas não servem, não cuidam dos outros, não são realmente superiores. Apenas arrogam essa posição, apenas pretendem essa posição. São os pretensiosos e os arrogantes. Tanto é que todos os santos se dedicaram a trabalhos de serviço. Tanto é que o maior espírito que já esteve na Terra, Jesus, caracterizou a sua missão por um ensinamento constante, por um processo de cura constante, vindo a ensinar o serviço compassivo, que o caminho para chegar ao amor, meta essencial de toda a criação, é o serviço compassivo, é fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Compreendamos isso, compreendamos a superficialidade, a fraqueza dessa meta de não fazer nada. Isso já não faz bem para as pessoas. Quanto mal faz as pessoas privar-se da alegria de contribuir, da alegria de servir, da alegria de realizar. Há uma grande alegria em aprender, em servir, em expandir-se. Por que o ser elevado se privaria dessa alegria? Que felicidade é essa que nos exime da alegria de fazer, da alegria de servir, da alegria de realizar? Almas realmente maduras
ao contrário, buscam realizar, buscam servir, buscam expandir-se cada vez mais. Assim viveu Madre Teresa, Irmã Dulce. Zilda Arnes morreu no terremoto do Haiti, para onde foi servir. Chico Xavier trabalhou até o fim. Mahatma Gandhi, Jesus, Paulo. Almas realmente grandes servem, trabalham sempre. Almas que pensam, que sonham, que almejam fazer nada, enganam-se no máximo de serem grandes. E nem precisa de santidade para isso. Imagine, meu amigo, minha amiga, Fernanda Montenegro dizendo que não atuará mais por já ter tantos anos em carteira. Não é verdade que Oscar Niemeyer trabalhou depois dos 100 anos de idade, ia todo dia para o escritório criar, mobilizar a sua equipe? Quem realmente encontrou o seu lugar, encontrou o seu propósito na vida, trabalha até o fim. Como os pretos velhos trabalharam, como as avós trabalham, como todos os que estão no seu lugar no mundo trabalham. Não precisa ser santo, não precisa ser almas que lideram grandes processos que ficam para a história. Todos que encontram o seu papel, exercem esse papel até o fim da vida. E depois continuam exercendo de alguma forma também. É assim que atuam os espíritos de luz. Em nosso lar, são apresentados os ministros de nosso lar, os líderes, as almas realmente elevadas que conduzem aquela coletividade, como seres que nem dormem, como seres que trabalham sem parar, sem que isso lhes seja um peso, como foi colocado aqui. Muito interessante redescobrirmos, revalorizarmos o serviço, o trabalho, o agir compassivamente, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se ainda não somos capazes disso, saibamos que esse é o nosso destino, que essa é a nossa meta. Saibamos que, mesmo durante o sono, os mais lúcidos, os de mais boa vontade de nós, trabalham ainda, doando, realizando pequenas tarefas, não importa, junto com espíritos superiores, aprendendo, fazendo cursos, desenvolvendo trabalhos. Que assim seja com todos nós. Disponha-se ao bem. Busque o bem. Aprenda o bem. Todos os dias. Por isso, o nome do nosso encontro chama-se Oração-Ação. Um grande prazer estarmos juntos e até a próxima.